E aí pessoal, tudo certo? Estamos aqui na Vila Belmiro tá castigado essa parte do gramado, mas porque a partida foi muito dura, né? O Santos venceu o Ituano por 2-0, voltou à liderança da competição e agora tem o confronto direto, né, na quinta-feira contra o Vila Nova, que é o vice-líder com 27 pontos, o Santos tem 28. E confronto na quinta-feira, uma vitória muito tranquila, importante e tal, mas eu sinceramente tenho algumas ressalvas. Acho que a gente tem um grande problema, e quando eu digo, não é nem só esse elenco do Santos, isso já de um tempo. E eu posso citar até aqui um clássico jogo, que é o Santos e São Paulo da Copa do Brasil, aqui em 2015, que o Santos começa fazendo 3-0 em 20 minutos e se manter o ímpeto, tinha guardado um 6. Mas o Santos tira o pé. Isso várias e várias vezes, só dei um exemplo, né, desse jogo, mas hoje foi a mesma coisa. O Santos enfrentou o pior time do campeonato, com toda a certeza do mundo. Olha, aquele jogo contra o Guarani também foi fácil, mas o Guarani ainda acertou uma bola na trave, ele arrumou um gol de pênalti. Hoje o Ituano até chegou uma vez ali, o Brasão saiu bem do gol, finalizou 2 bolas de longe que foram perigosas, mas foi bem de longe mesmo. Agora, é muito ruim, o time do Ituano é muito, muito ruim mesmo. O Santos poderia ter feito uns 5, sem brincadeira, poderia ter feito uns 5 gols sem dificuldade, se mantivesse o ímpeto do começo. Isso me chateia um pouquinho, porque, repito, a gente poderia ter feito saldo. A gente tem um time muito mais qualificado, muito, muito mais mesmo, e deveria ter vencido por mais. Mas beleza, pontuando tudo isso, é bom ver o Guilherme voltando bem, né? Marcando gol. Ainda bem que não sentiu, o Carille corretamente tirou ele cedo. Cedo não, né? Até poderia ter tirado antes, mas ainda bem, pra ele não sentir, pra poupar ele. Partida bem difícil na quinta. Nota triste do Aderlan, né, cara? A gente não sabe o que aconteceu, mas o Aderlan saiu com a mão atrás do joelho, saiu chorando. Pareceu, não vi se estava chorando exatamente porque eu tava na cabine, mas parecia, né, triste. E torcer pra não ser nada grave, né? Ligamento, assim, algo desse tipo. Porque acho até que ele fez uma partida razoável. Mas ainda acho que não deveria ser o titular, deveria ser o Sherman. Só que ele é o primeiro reserva, né? Agora, sem ele, o Rodrigo Ferreira assume esse posto. E aí a gente tem uma queda de qualidade muito grande. Deixa eu pensar mais algo. Vou falar dos meninos depois, uma coisa que me deixou triste, mas enfim, eu tô gravando até enquanto a coletiva tá acontecendo. Eu não quis ir pra coletiva hoje, porque eu fiquei triste. Eu vou falar agora, né? O Carille, acho que mais uma vez desperdiçou uma grande oportunidade de colocar os meninos numa boa, né? Ele até coloca o Miguel e o Sherman por obrigação. Bigode, Rincon e Pedrinho foram as outras alterações. Não tinha necessidade nenhuma de colocar o Rincon. Por que não colocou o Ian? Passou o Pituca para primeiro? Ou tirou o Pituca mesmo, igual ele fez, e deixasse o Schmidt e o Ian? Não tem necessidade, não tinha. Era um jogo pro Ian pegar experiência, sentir o clima, jogar na Vila. Não entendi, de verdade. Gostei do Miguel ter entrado. Acho que ele ainda precisa, claro, entrar, mas estreou no ano aqui no profissional, né? Estreou com o Carille, acho que precisa pegar mais ritmo, ainda entender o ritmo de um jogo profissional. Acho que umas 2 bolas ali demora um pouquinho para pensar o que vai fazer. Mas também teve uma boa roubada de bola que ele solta pro Otero. O Otero devolveu um pouquinho errado para ele. Uma boa deixada lá na frente, que ele rouba a bola, consegue o escanteio. Então, assim, teve coisas boas. Eu gostei do Miguel, eu sou de verdade fã do futebol de Miguel. Acho que se ele acordar um pouquinho no sentido de entrar mais ligado mesmo e ter mais disputas físicas, acho que pode ser de grande ajuda para o Santos, de verdade. Comecei pelos reservas, né? Já que eu falar, o Bigode, achei que entrou mal, tá? De verdade. Achei que entrou mal. Perdeu um gol feito. Brigou bastante, mas só. Então, o Rincon até que entrou bem. Eu falei mais do Rincon por questão de que eu preferia que entrasse alguns meninos no jogo mais fácil, né? Mas o Rincon entrou bem. Também não teve muito trabalho, né? Digamos, convenhamos, né? Mas, enfim. Pedrinho também não entrou tão bem, né? Mas ele fez 2 boas jogadas ali. Que o grande problema continua o mesmo, né? Ele erra a tomada de decisão. Quando era pra soltar a bola, ele deu um drible a mais. E depois, quando era pra talvez ele segurar na outra jogada, ele passou. Mas enfim, tinha que entrar mesmo porque o Guilherme tava cansado, né? E ele não ia colocar o Matheus Xavier, não sei porquê, né? O Sherman entrou bem também. Teve pouco tempo, né? Ele entrou com 36 já.
Acho que foi isso, né? Sherman, Rincon, Miguel, Pedrinho e o Bigode. E aí, fala os titulares. Eu comecei pelas reservas só para lembrar, para citar dos meninos, que eu fiquei bem triste com o Carille. O Carille que não foi aplaudido na hora que anunciou a escalação. Não foi vaiado também, mas não foi aplaudido. O Brazão foi bem quando foi chamado, né? Quando ele saiu nesse gol aqui, fez uma boa defesa pelo chão, mas não participou muito do jogo, nem precisou, né? Assim como o Gil e o Jair. Até achei que o Jair hoje foi um pouquinho mais afobado, saindo, jogando, tentando arrancar mesmo. Acabou errando, mas nada que comprometesse. Defensivamente ele e o Gil foram bem tranquilos. As chances do Ituano, tirando essa que é colocada na frente, foram 2 chutes de longe, então... O Aderlan, repito, achei que foi bem, foi um pouco discreto, mas no segundo tempo até apareceu mais. No primeiro até também ele faz uma boa jogada aqui, que ele finaliza 2 vezes, né? Um zagueiro tira, outro goleiro defende. O Escobar foi muito bem, mesmo. Dá assistência pro primeiro gol, né? Uma bola que ele rouba de forma bem inteligente, foi muito bem Escobar. Grande partida. Schmidt, achei que... Ele não foi mal, tá? Mas eu achei que ele também segurou demais a bola em alguns momentos, poderia ter soltado mais rápido. Acertou alguns bons lançamentos, né? Principalmente 2 pro Guilherme aqui no segundo tempo, que foram bem interessantes, né? O Pituca foi muito bem também no lado ofensivo, defensivamente até tomou um bote ali, tomou um drible outro ali, que ele errou o bote, que achei estranho, mas ofensivamente apareceu bastante, finalizou uma forma ridícula a primeira, mas depois fez um belo gol. Acho que deu opção na frente também. Enfim. Serginho, cara, eu vi muita gente elogiando, de verdade, eu achei bem, né? Finalizou 2 vezes, né? A segunda foi um goleiro espalmou, porque o goleiro, com todo respeito, era horrível. A primeira foi um bom chute mesmo, mas foi só. Achei que, assim como o Miguel, ele tem um grande problema, que eu já falei até no jogo contra o Ceará, ele também tinha isso. Ele demora pra pensar, às vezes, demora pra pensar o que vai fazer, e isso talvez é um nível que ele não esteja entendendo o jogo, mas no geral também não achei que foi mal, não, tá? Contra o Ceará ele foi bem pior. Hoje eu não achei ele mal. Ainda teria jogado com o Miguel como titular, mas enfim, tudo bem. Na frente a gente teve o Guilherme muito bem, já falei do Guilherme, né? Repito, é o melhor jogador do time, não tem jeito. E ainda até eu tava muito preocupado, né? Toda hora que ele dava um pique eu falava, segura Guilherme, segura. Mas foi muito bem. O Otero, acho que apesar de ter sido afobado em alguns lances, também participou bastante, né? Brigou bastante, correu bastante, isso não dá pra negar. Que no segundo tempo os passes que ele errou já foram mais por cansaço mesmo. Acho que esse pro Miguel, que ele erra muito por isso, ele erra um pro Sherman também, que seria muito bom. Acho que era mais pelo cansaço mesmo. E o Furt brigou bastante também, perdeu um gol que ele não costuma perder, né? Mas saiu no intervalo, eu não sei se foi lesão ou alguma coisa, até achei estranho ter saído, mas teve um lance no primeiro tempo que ele fica caído, né? E pede atendimento, não sei se foi por isso. Mas enfim, então basicamente é isso, somos líderes, uma partida muito tranquila, contra um time muito, muito ruim. Mas a gente fez nossa obrigação, né? Acho que até a obrigação era ter feito mais, mas tudo bem. O importante é ter vencido. E agora a gente vai para uma batalha quinta-feira muito mais difícil, valendo liderança contra o adversário qualificado. Então se preparar bem, porque já é quinta-feira. Então só tem terça e quarta. Amanhã deve ter o regenerativo na parte da tarde. Quarta-feira um treino e a viagem já, né? Fechou? Valeu!